O amor pede passagem, um espaço para a discussão da amorosidade, a reflexão, o estudo, a análise, voltada para o cotidiano das nossas vidas. Um minuto de espaço para que o amor compareça em nossas vidas. O amor pede passagem. O amor à primeira vista. Essa é uma temática fundamental no cotidiano, porque são inúmeras as pessoas que falam dessa possibilidade ou dessa realidade e se indagam pelo quê, o que está por trás, o que é que acontece quando duas pessoas se relacionam a partir de um clique, que se caracteriza como o amor à primeira vista. Naturalmente, que do ponto de vista materialista, ateísta, a análise fica circunscrita a situações ocasionais, às probabilidades, ao acaso. Mas se fizermos uma avaliação mais aprofundada, se pudermos mergulhar na realidade profunda que a temática envolve, nós vamos encontrar várias interfaces à luz do pensamento espírita que nos ajudam a entender o que está por trás de um amor à primeira vista. Se fôssemos seres materiais colocados no mundo pela primeira vez, vivendo apenas esse espaço, esse túmulo, talvez essa afirmativa fosse fundamental, atribuída à matéria, ao acaso. Mas o ser humano é muito maior do que uma vida só. A vida, ela não consegue se adstringir ao espaço desse túmulo. Ela é muito grande para se esgotar com a morte e para ser iniciada apenas quando da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Assim, o amor à primeira vista traz-nos espaços para a reflexão que o Espiritismo pode nos ajudar a entender. Primeiro, quantas pessoas sentem uma atração pela outra movida em função de um padrão estético-cultural. E elas se sentem profundamente imobilizadas, relacionadas que estão a uma determinada circunstância histórica, envolvidas, por exemplo, num aspecto corporal. A pessoa cria um tal nível de identificação que ela se sente como que içada, se sente capturada pelo outro. E esse regime de reciprocidade às vezes se estabelece. Então diz-se que foi um amor à primeira vista. Mas surpreendentemente nessa situação, quando a relação ela vai correndo na convivência, ela vai transcorrendo no cotidiano, o casal dá-se conta de que apenas houve uma ilusão, porque a fixação foi apenas numa atração externa, vinculados a alguns ingredientes culturais que chamaram a atenção no primeiro encontro, mas de que o amor efetivamente ali não compareceu. E habitualmente se segue essa experiência um movimento de esvaziamento da relação. E ela se desfaz, caracterizando que esse amor à primeira vista parece que não foi tanto amor. Há outras circunstâncias, no entanto, que falam de uma forma diferente. Quando, por exemplo, nas questões que envolvem atrações magnéticas ou magnéticas e sexuais, que estão conectadas, portanto, nos relacionamentos das pessoas que se encontram ou que se buscam numa balada, num espaço social, pode acontecer que duas pessoas magneticamente se sintam atraídas uma pela outra em função de uma questão de cunho sexual. Há, portanto, um apelo erótico em regime de reciprocidade
que fala, que sinaliza, que pontua para a possibilidade de um relacionamento de amor à primeira vista. Às vezes essas pessoas têm um antecedente de relacionamento sexual, às vezes não. No entanto, é importante avaliar que há uma fusão de relacionamento, que há um processo de aproximação que rompe e que há, parece que, um atendimento das demandas numa velocidade incrível e que faz as pessoas pensarem que é um amor à primeira vista. Mas, na verdade, são apenas questões de natureza sexual que, num bom encaixe, atendem a apelos recíprocos apenas nesse nível. E quando o tempo vai escoando, naturalmente, que quando as questões sexuais vão sendo experimentadas, o casal dá-se conta de que não há o amor de que eles supunham que estivesse presente na relação. E o relacionamento fica apenas físico, demonstrando que a amorosidade, ela é escassa e às vezes está completamente ausente. E o casal experimenta um relacionamento que caminha naturalmente para um esvaziamento quando a sexualidade, quando o condimento erótico, ele já não mais dá conta de manter o vínculo de relacionamento do casal. Também a surpresa, a decepção de que o relacionamento não tinha aquela cota de amor que eles supunham que havia de ter nessa circunstância. Há, efetivamente, nessas circunstâncias, igualmente, pode existir apelos sexuais que envolvem o passado. São pessoas que se vincularam sexualmente, que já tiveram outros encontros. À luz da reencarnação, essas relações são muito fixantes, elas são muito apelativas, há uma atração muito mais intensa, mas que não necessariamente significa a amorosidade, e que é muito habitual que ela ceda num dado momento em que a relação vai fluindo, vai transcorrendo. É natural que também o relacionamento entre numa apatia. Aquilo que ganha em condimento sexual não tem a correspondência de uma afetividade. Mas fala de que este casal, muitas vezes, já teve relações de cumplicidade no campo da sexualidade em outras vidas. E por isso, caracterizava que a relação tinha apelos ainda muito mais fortes do que outras que apenas se encontraram na atração sexual sem esses antecedentes espirituais. Desse modo, essa pode também ser uma circunstância com a qual o Espiritismo nos esclarece acerca deste amor à primeira vista, que na verdade não é amor, tal como se supõe. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! Ainda falando do amor à primeira vista, das interfaces, das possibilidades explicativas que o Espiritismo nos traz, nós podemos levantar uma terceira hipótese para poder entender algumas relações que são catalogadas como sendo amor à primeira vista e que são às vezes reencontros, mas que nem sempre é um encontro marcado pela amorosidade. Há situações que envolvem processos de apaixonamento. A paixão,
como aquele sentimento que irrompe, profundo, arrebatador, e que mobilizam duas pessoas, e que abrem mão aqui, acolá, desta ou daquela responsabilidade para se entregar a um outro, alguém com quem, em regime de reciprocidade, apresentam como que um furor de apaixonamento, um furor de amorosidade suposta, e que faz as pessoas entreverem de que encontraram o seu amor, o amor à primeira vista, mas na realidade estão movidos pelo sentimento de apaixonamento, que é uma ponte para que a amorosidade possa surgir e se manter ou não. Em muitas dessas circunstâncias, vamos encontrar almas que estão revivendo experiências do passado e que às vezes, até conjugadas, acasaladas, portanto, se sentem apaixonadas por uma outra e têm a reciprocidade, têm a correspondência. E às vezes, movidos pela paixão, abrem mão da racionalidade e se entregam a um relacionamento, fazendo a ruptura com princípios nobres, abandonando o lar, catalogando muitas vezes como sendo a sua alma gêmea, a sua outra metade, numa completa deserção àquilo que é os princípios do dever de fidelidade aos compromissos assumidos. Diz o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que muitas vezes essas circunstâncias são reencontros que se dão para que as almas possam transmutar sentimentos. São apelos que volvem do passado para aventuras menos dignas e que vêm para que o processo reeducativo se estabeleça. E vem quando os pares ou membro do par já está com um compromisso assumido, demonstrando dentro dessa ordem da lei universal a necessidade de se manter muito atento para o dever assumido e de que aquela pessoa surgiu somente depois porque era o tempo certo em que ela deveria surgir. E, efetivamente, aí temos um apaixonamento à primeira vista, que às vezes tem as raízes explicativas no passado, mas necessariamente não significa amor, até porque muitos dessas ocorrências, os pares se relacionam, abandonam para trás os seus compromissos e depois se sentem como que traídos por si mesmos, porque o relacionamento de apaixonamento não dá conta de sustentar a relação. Há, portanto, um drama que evoca memórias, lembranças e que traz agora para o relacionamento que se estabelece determinados desafios, conflitos, demonstrando àquele par que se juntou movido pela uma paixão que irrompeu, que o relacionamento não era tão suave e tão definitivo e tão amoroso como parecia supor à primeira vista. E muitas vezes essa relação se esvai, às vezes também acumulada pelos remorsos, em razão da ruptura ética com que as pessoas muitas vezes se desenlaçaram ou romperam das suas bases afetivas. É paixão à primeira vista, mas talvez não pudéssemos aí consagrar como sendo o amor à primeira vista. Em outras circunstâncias muito similar a esta, ocorrem quando pessoas se apaixonam subitamente também, sem um tempo de convivência que justifique e sem uma explicação razoável, rompendo com a realidade, duas pessoas se entregam subitamente movidas por um sentimento arrebatador, que caracterizam como sendo amor, e também supõe que é a sua outra metade. Lê do engano. Em muitas dessas ocorrências, a exemplo do que se estabelece com a paixão, há uma grande ilusão, na qual há a presença de um processo de interferência espiritual que no Espiritismo se cataloga como sendo obsessão, uma influência espiritual que nos toma numa dada circunstância de vulnerabilidade e interfere no nosso psiquismo, deixando-nos fascinados reciprocamente. E
quando se supõe que aquele ou aquela é nosso encaixe ideal, que aconteceu subitamente à primeira vista, nós, com o tempo, quando se efetiva esse tipo de relação, surge uma grande frustração. Porque passado aquele momento inicial, surge uma desilusão. Surge a realidade tal como ela está posta dentro dos corações de um e de outro, porque em se afastando do processo de interferência, ou a interferência agora mobilizando outras áreas do par, movendo-os para conflitos mais desastrosos e inconfessáveis, o par se surpreende com a decepção daquilo que a princípio pareceu ser um amor, mas que se revelou depois como um processo às vezes passional. É muito comum se estabelecer no campo dessas explicações um movimento misto, uma paixão do passado vira uma interferência espiritual, um padrão que envolva uma atração de natureza cultural, física ou sexual, os componentes espirituais entrarem para estabelecerem de uma forma mais intensa esse movimento daquilo que se chamaria de paixão, amor, sexo, tudo à primeira vista, e que na verdade é um complexo sistêmico de vários fatores que entram para que isso se estabeleçam, mas de que efetivamente o amor às vezes não toma parte, ou então comparece palidamente, sem conseguir sustentar, porque o móvel da relação não foi ele, o amor, mas sim o sexo, o corpo, o processo da influenciação negativa espiritual, um apaixonamento, enfim, o amor não tomou parte. Então, como é o amor à primeira vista? Existe? Vamos ver. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! O amor à primeira vista, portanto, pode encontrar dentro da percepção, da compreensão filosófica que o Espiritismo nos traz, um espaço para que essa realidade tão complexa, aparentemente tão simples, possa encontrar à luz da reencarnação uma explicação mais plausível. Efetivamente, há almas que estão afinizadas do ponto de vista espiritual, guardam simpatias profundas, que às vezes não tiveram vidas de encontros ou reencontros passados, mas que se sentem afinizadas uma com a outra e podem estabelecer uma relação que surpreende a uma e a outra e que trazem para ela uma certa dose de elan que as faz consagrar como sendo um amor à primeira vista, uma simpatia de fluidos, uma simpatia energética que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, chama-nos a atenção nos namorados que inesperadamente, na complementação magnética, se encontram e surge como um doce mistério. Essas almas, quando vitalizadas pelo amor, constroem efetivamente relacionamentos fantásticos. Porém, o amor à primeira vista está muito bem posto, de forma verdadeira, quando almas
que programaram no mundo espiritual se encontrarem na Terra e agenciaram um planejamento para que pudessem compor uma viagem juntas, elas se encontram. Há efetivamente uma identificação como se fosse um código de barra. Há um movimento de atração, mas que não é apenas numa dimensão física e erótica, até porque o amor à primeira vista pode surgir entre dois amigos, sem que haja nenhuma relação que envolva a sexualidade. Mas tratando especificamente do relacionamento a dor de natureza conjugal ou romântico, há efetivamente espíritos que programaram e quando se encontram, se sentem mobilizados um ao outro. E nessa circunstância, numa afinização recíproca, elas se redescobrem, porque na verdade fizeram compromissos antes de reencarnar, assumiram uma proposta de reencontro e trazem dentro desse novo reencontro esse tchan que caracteriza o amor à primeira vista. Na verdade, como alguns dizem, é o amor que não precisou nascer, ele já existia. São almas, portanto, que trazem dentro da sua proposta sinais indicativos de um compromisso afetivo assumido antes de renascer. Não são metades eternas. O Espiritismo nos esclarece que não existem espíritos pela metade, Deus os criou inteiro, tal como Allan Kardec assinala em O Livro dos Espíritos, na questão 298 e aquelas que se seguem, notadamente na questão 301, quando ele vai abordando a questão e no comentário que ele faz, mostrando que os espíritos são inteiros, criados por Deus, e de que os laços de simpatia fazem eles se aproximarem, se afinizarem mais ou menos, dependendo da afinização de grau evolutivo em que se encontram. Mas não existe metade. Existe metade só no sentido lírico, no sentido poético. Mas em realidade, não existe uma metade um do outro. Nós somos seres inteiros que podemos reencontrar almas queridas e quando isso se dá, nesse sistema do amor que não precisou nascer, nós somos mobilizados para esse encontro e as coisas vão funcionando suave, porque as coisas do Criador, elas são leves, elas não causam tumulto, elas não lesam ninguém nem a nós mesmos. Elas vêm e se colocam numa intensidade que chama a atenção, mas não há perturbação no entorno. Essa circunstância, efetivamente, fala deste amor à primeira vista, que na verdade não é a primeira vista. São muitas vistas que já se estabeleceram e que só com a reencarnação é possível entender a grandiosidade desse amor, que faz com que almas se vinculem. E necessariamente não são almas iluminadas, perfeitas, anjos, não. São espíritos que trazem entre si, alinhavado, conquistas e pendências, e que agora, em se encontrando, estimulados por aqueles que muitas vezes vão ser seus filhos, como diz o Espírito Emmanuel, na conta de uma doce hipnose, eles como que são chamados um ao outro, catalisado por essas influências espirituais positivas, e ali aquele relacionamento se consagra, dando ensejo que se possa ter em mente de que aquele amor que não precisou nascer, na verdade, ele é um presente, que está presente, mas que vem do passado, como um presente posto na direção do futuro. O Espiritismo, portanto, nos deixa claro de que não há acaso, muito embora haja as possibilidades do encontro, sim. Alguém que já se relacionou com alguém, cujo relacionamento não pôde evoluir, pode encontrar outro alguém, como coloca de forma muito tranquila o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, quando sinaliza as sintonias de espíritos
consagrando novos relacionamentos possíveis e saudáveis que se estabelecem na Terra. No entanto, nesse mar de possibilidades que existem, não é apenas as possibilidades materiais do acaso. Aliás, o acaso é uma palavra que nós cunhamos para caracterizar a presença do divino que quer manter o seu anonimato, deixando-nos perceber a grandiosidade das suas leis que nos conferem o livre-arbítrio para construir relacionamentos amorosos a partir das nossas escolhas, às vezes e muitas vezes fazendo tropeços, quedas, para assimilarmos experiências e avançarmos mais seguramente na direção do amor que é a nossa destinação última. O amor à primeira vista. Essa é uma temática fundamental no cotidiano, porque são inúmeras as pessoas que falam dessa possibilidade ou dessa realidade e se indagam pelo quê, o que está por trás, o que é que acontece quando duas pessoas se relacionam a partir de um clique, que se caracteriza como o amor à primeira vista. Naturalmente, que do ponto de vista materialista, ateísta, a análise fica circunscrita a situações ocasionais, às probabilidades, ao acaso. Mas se fizermos uma avaliação mais aprofundada, apenas quando da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Assim, o amor à primeira vista traz-nos espaços para a reflexão que o Espiritismo pode nos ajudar a entender. Primeiro, quantas pessoas sentem uma atração pela outra movida em função de um padrão estético-cultural. E elas se sentem profundamente imobilizadas, relacionadas que estão a uma determinada circunstância histórica, envolvidas, por exemplo, num aspecto corporal. A pessoa cria um tal nível de identificação que ela se sente como que içada, se sente capturada pelo outro. E esse regime de reciprocidade, se pudermos mergulhar na realidade profunda que a temática envolve, nós vamos encontrar várias interfaces à luz do pensamento espírita que nos ajudam a entender o que está por trás de um amor à primeira vista. Se fôssemos seres materiais colocados no mundo pela primeira vez, vivendo apenas esse espaço, esse túmulo, talvez essa afirmativa fosse fundamental, atribuída à matéria, ao acaso. Mas o ser humano é muito maior do que uma vida só. A vida, ela não consegue se adstringir ao espaço desse túmulo. Ela é muito grande para se esgotar com a morte e para ser iniciada apenas vezes se estabelece. Então disse que foi um amor à primeira vista. Mas surpreendentemente nessa situação, quando a relação ela vai correndo na convivência, ela vai transcorrendo no cotidiano, o casal dá-se conta de que apenas houve uma ilusão, porque a fixação foi apenas numa atração externa, vinculados a alguns ingredientes culturais que chamaram a atenção no primeiro encontro, mas de que o amor efetivamente ali não compareceu. E habitualmente se segue essa experiência um movimento de esvaziamento da relação. E ela se desfaz, caracterizando que esse amor à primeira vista parece que não foi tanto amor.
Há outras circunstâncias, no entanto, que falam de uma O amor pede passagem, um espaço para a discussão da amorosidade, a reflexão, o estudo, a análise, voltada para o cotidiano das nossas vidas. Um minuto de espaço para que o amor compareça em nossas vidas. O amor pede passagem.